Bem-vindos ao Agro 10X na Fazenda. Hoje estamos aqui no berço da pecuária brasileira, Barra do Garças, para descobrir os segredos por trás do sucesso do Nelore Veracruz. Neste episódio, vamos conversar com pesquisadores da Embrapa, órgão reconhecido mundialmente, e também com técnicos da ABCZ, mais importante associação da pecuária de corte. Estas instituições têm sido fonte de inovação e gerado avanços significativos no melhoramento genético da raça Nelore. A parceria com a Embrapa Cerrados foi a nossa virada-chave. O mercado ele ficou muito exigente e com o advento das tecnologias, para nos manter no mercado, essa parceria foi fundamental. Além da gente conseguir saber onde o nosso rebanho estava, nós colocamos meta e um foco que era a produtividade. Isso para atender uma demanda interna, mas também para atender o nosso cliente com a genética melhoradora. A Veracruz já existe há 42 anos e há 32 anos nós montamos o Nelore Veracruz, que é uma empresa de seleção de Nelore PO. Ela foi criada para atender uma demanda interna de touros melhoradores, que não existia na época na nossa região, e também para aumentar a nossa produtividade. E há 15 anos atrás nós procuramos a Embrapa Cerrados, que é a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo tropical, e isso foi a nossa virada-chave. Com isso nós alavancamos, nós superamos resultados e nós tivemos um aumento de produtividade aqui na Veracruz. Com esse aumento de produtividade, a gente conseguiu atender melhor o nosso cliente, que quer com certeza o lucro, e a gente conseguiu uma fatia nesse mercado. A Veracruz hoje é uma empresa que já comercializou mais de 3 milhões de doses de sêmen. Essa parceria e esse investimento em equipe técnica e tecnologias foi fundamental. Aqui no nosso dia a dia, trabalho desenvolvido através da pesquisa pela Embrapa e por todos os programas de avaliações que nós utilizamos, é possível a gente verificar o desempenho dos indivíduos que nós temos aqui. Inclusive com o nosso trabalho, onde nós utilizamos nossos touros jovens no nosso rebanho comercial, e a gente pode observar o ganho de peso e a fertilidade do rebanho. Tudo isso é sustentado pelo trabalho desenvolvido pela Embrapa, pela NCP, pelo PMGZ e pelo Geneprus. Trabalhos esses que dão sustentabilidade nas nossas avaliações. A ABCZ aqui no Nelore Veracruz, então trabalha com a parte de registro de todos os animais, RGN e RGD, trabalha com o PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético da ABCZ, e além disso a homologação dos leilões pelo PMGZ e chancela dos leilões pelo Progenética, que é mais um trabalho desenvolvido pela ABCZ. Conciliar avaliação genética com fenótipo é um trabalho de muita apartação, de bastante critério. Isso tem sido feito constantemente, né, aqui no Nelore Veracruz, onde nós descartamos todos os animais que possuem fenótipo indesejável. Então, essa é a maneira que nós entendemos que seja melhor, mais eficiente dentro de um programa de melhoramento genético. Trabalhar com avaliação genética alta e com fenótipo funcional. O trabalho de melhoramento genético é focado na produção de animais produtivos.
No caso da produção de fêmeas, um dos focos são fêmeas de alta habilidade materna. São fêmeas que vêm a produzir bons animais, animais que vão ser desmamados pesados, né? Então, aqui ao fundo, nós temos umas fêmeas que são doadoras. Qual foi o critério de seleção dessas doadoras? Nós olhamos aqui desde a habilidade materna, fenótipo, que é, se observar essas matrizes, nós estamos vendo que são animais que possuem o mesmo fenótipo, são animais que têm mais costela do que pernas. Expressão racial, são animais muito bem caracterizados. E além disso, nós procuramos também pedigrees de alta consistência, para que realmente isso venha incrementar os produtos que vão ser produzidos. Estamos aqui ao fundo com a safra 2022 do Nelore Vera Cruz. E ao meu lado, Cláudio Magnabosco, pesquisador da Embrapa Cerrados. Cláudio, conta pra gente como que funciona essa parceria aqui no Nelore Vera Cruz e como ela tem se desenrolado pelos anos. Nós começamos um trabalho há 15 anos, fomos procurados e foram nos trazidas algumas dificuldades do sistema de produção, da aplicação do melhoramento, enfim, da eficiência do sistema de produção como um todo. E, obviamente, com o carro-chefe o componente genético animal. E aí a gente já trouxe para a fazenda, olha, a melhor maneira da gente tomar as decisões assertivas é que nós geremos conhecimento a partir daquilo que nós temos de problema, das nossas situações. A partir dos desafios. Exatamente. Aí, em função dessas demandas, desses desafios, aí nós fomos implementando inicialmente controle rigoroso de pesagens, toda a parte de perímetro escrotal, começamos a fazer as provas de ganho de peso a pasto simultâneas, né? De maneira que a gente pudesse avaliar internamente os animais, porque você começava a fazer a avaliação tendo os animais oriundos de acasalamentos, e na prática, Wagner, como é que funcionava? As mensurações, então. Exatamente. Sempre se diz, né? Exatamente. O que não se mede, não se gerencia. Exatamente. E aquilo que está no papel tem que se comprovar no campo. Perfeito. E aí, então, foi uma sinergia muito grande entre a gestão da Vera Cruz e a Embrapa Cerrados, e juntos nós fomos desenvolvendo aí uma série de trabalhos e como temos o foco principal, a precocidade sexual. E na realidade, para medir isso, nós tínhamos que ter uma série de características e situações sob controle. Então, foi muito profícuo, muito tranquilo, e hoje é como se nós estivéssemos trabalhando aqui numa extensão da Embrapa, com a pesquisa aplicada, prática e usando os resultados na própria fazenda. Então a parceria virou um departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro do Nelore Vera Cruz. E transferência de tecnologia gerada pela pesquisa. Muito bem. A pesquisa científica ela tem que estar alinhada à demanda do campo, do criador até o mercado. Então a nossa demanda era maximizar a rentabilidade e também a produtividade do sistema. Qual que era o gargalo? Primeiro é que a fêmea já nasce devendo para o sistema, então ela tem que se pagar com bezerro, reduzir o período de recria. E o segundo ponto é que a gente trabalha com Nelore. O pessoal fala que é tardio, que fêmea precoce desmama bezerro leve, mas era preciso avaliar esses aspectos. Então o que a gente fez? Nós estabelecemos um protocolo de avaliação para precocidade sexual, de desafio dessas fêmeas. Aqui no rebanho todas as fêmeas são desafiadas a partir dos 11 meses de idade, seguindo o mesmo manejo. E a gente coletou essas informações por mais de 10 anos. Dentre os principais resultados que nós obtivemos foi o aumento da herdabilidade. O que isso significa? A gente tem maior resposta à seleção, a gente consegue imprimir a genética para a precocidade sexual dentro do rebanho. E essa resposta à seleção está muito atrelada a reduzir a idade de entrada dos animais na reprodução. A gente está reduzindo o intervalo de geração e maximizando o progresso genético. Um outro resultado muito importante, que não basta o animal ser só precoce, a gente avaliou com outras características, como desempenho, para crescimento, para reprodução. Aqui a gente teve taxas de prenhez em precoce de 85%. Ao final da vida da matriz, ela entrega um bezerro a mais. E a gente teve também cair por terra esses mitos de que fêmea precoce tem baixa taxa de reconcepção ou desmama bezerro leve. Além disso, a gente viu
a redução da idade de abate desses animais, no tempo de produção desses animais, para a redução do ciclo de produção. E a qualidade dessa informação fez com que fosse gerado mais de 40 trabalhos científicos, tanto nacionais quanto internacionais. Nós temos trabalhos publicados até na Austrália. Então é a chancela científica da genética do Nelore Veracruz. Estamos em constante evolução, assim como na vida, é tijolinho após tijolinho. Então, baseado nesses 12 anos, 15 anos de pesquisa, de resultados sólidos, consistentes, nós não poderíamos ficar parados no tempo. Então é natural que à medida que as tecnologias fossem avançando e as nossas parcerias fossem se consolidando, não só a Veracruz com a Embrapa Cerrados, mas a Veracruz com a NCP, isso nos permitiu um salto muito grande. Hoje nós temos 100% dos animais nossos são genotipados. E a partir dessa consolidação da avaliação genética, nos permitiu, por exemplo, incluir alguns critérios de seleção complementares, como características importantíssimas, como a maciez da carne, o consumo alimentar residual, que é a eficiência alimentar. Além disso, mantivemos e fomos aprimorando ano a ano as nossas avaliações internas, né, que culminam com a nossa cifra, que é importante, que isso é o nosso balizamento de seleção. Não obstante, seguimos aprimorando o acasalamento genético otimizado. E isso tudo nos dá uma consistência muito grande no trabalho que a gente vem desenvolvendo. É isso aí, o resultado está aí. Esse lote de bezerras é da geração 2022. Elas carregam toda essa pesquisa, todo esse trabalho em cima de precocidade. Elas são desafiadas de 13 a 14 meses, com índice médio na fazenda de 85% de prenhez. Só permanecem na fazenda as que entregam um bezerro aos 2 anos de idade. Isso é uma antecipação de lucro. Com isso também a gente ganha na antecipação de abate. Quem usa os touros da Veracruz consegue abater animais precocemente com excelente acabamento de carcaça. Esse é o nosso objetivo. Esse é o lucro não só para a nossa propriedade, mas o lucro para o nosso cliente. Nossa visita aqui no Nelore Veracruz foi repleta de descobertas e aprendizados. O primeiro deles é que teoria e prática podem caminhar lado a lado. A parceria com a Embrapa Cerrados e o Nelore Veracruz tem gerado informações e impactado de maneira relevante a produtividade do criatório. O segundo é que as pesquisas em precocidade sexual realmente são revolucionárias. Ela não apenas incrementa a produtividade na fazenda, como também define as expectativas do futuro da raça Nelore. E por último, e não menos importante, a Fazenda Veracruz tem uma conexão forte com suas raízes, honrando o passado e com um olhar seguro e entusiasmado para o futuro. Mas como você já sabe, sempre existe um X da questão. O X da questão é o lucro. Para se ter lucratividade, nós temos que investir em equipe técnica, nutrição e genética. Uma genética melhoradora para encurtar a idade ao primeiro parto e também a idade de abate. Mais rendimento de carcaça, mais acabamento. Com isso, nós vamos produzir mais quilos de carne por hectare e esse é o X da questão. Sem dúvida, lucro é que paga a conta no final do dia. Genética, ciência, melhoramento genético são temas que nós discutimos bastante durante essa visita, porém tivemos a grande oportunidade de aprofundar essas discussões no nosso podcast Agro 10X na Fazenda, o qual você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Mas eu separei alguns dos melhores momentos que você confere agora. Desde criança eu tive a oportunidade de acompanhar um tio que criava Nelore PO nas exposições agropecuárias. Isso despertou em mim a paixão pelo Nelore. E desde então eu tive a oportunidade também,
naquela época, de acompanhar um processo de transferência de embriões. Isso me marcou muito e aos 14 anos de idade eu já defini que eu seria um veterinário e que iria me especializar em transferência de embriões. Coloquei isso como objetivo de vida, coloquei meu coração nisso e, graças a Deus, tudo deu certo e nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast para tentar passar um pouco do que a gente conhece sobre melhoramento genético e o nosso trabalho para todo o público. Começou com a aquisição de um plantel fechado aqui do Grupo Garavelo, vizinho aqui da nossa região, um plantel de muita raça, e também tudo começou quando eu conheci o Dr. Divino Humberto da BCZ, onde a gente começou a registrar o gado na BCZ, entramos nos programas de melhoramento genético, né? Entramos em 3 programas de melhoramento genético, começamos a medir e fazer um gado focado na funcionalidade e na produção de carne. Maravilha. E a gente vem conversando, você me falou que depois evoluiu para uma parceria também com a Embrapa. Como que foi isso? A gente queria fazer algo diferente do que existia aqui na região. Nós tínhamos uma demanda por touros melhoradores e não era possível encontrar isso na região. Então a gente começou a fazer um trabalho, buscou essa parceria com a Embrapa Cerrados para aumentar a nossa produtividade, permanecer no mercado e produzir um produto para atender uma demanda interna da Veracruz e desde então o excedente a gente começou a colocar em leilões. Nós estamos hoje na 15ª edição do leilão Nelore Veracruz e já estamos completando 32 anos de seleção. Então é um marco para nós, um marco que nos honrou com várias conquistas. A Embrapa Cerrados, ela é procurada. Muitas vezes as pessoas nos procuram querendo informações, outras nos procuram querendo agregar o nome do empreendimento à marca Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa tropical do mundo. Né? Então, a Veracruz não. Nós sentamos, desenhamos um projeto que a gente chama de plano de trabalho, e esse é o objeto do nosso contrato. Um plano de trabalho, conjunto de interesse comum, onde geramos conhecimento, treinamos pessoas, ou seja, formamos recursos humanos, isso é muito importante. E essa pesquisa, então, o que nos direciona? A Veracruz, bem como o Divino bem falou, é um laboratório a céu aberto e é um rebanho experimental, onde nós temos total liberdade para fazer o melhoramento genético aplicado com foco e com todas as características que nós consideramos de interesse econômico, que venha subsidiar a melhoria da eficiência do sistema de produção da Veracruz e de quem utilizará essa genética no mercado brasileiro. Então é isso. A Embrapa enxerga a Veracruz como uma parceira de primeira hora e onde nós podemos aplicar a nossa massa crítica para geração de conhecimento para a sociedade. Transformar esse desafio num resultado, né? E eu me lembro claramente que, assim como o Divino comentou, essa transformação desse rebanho foi o primeiro passo. Me lembrei que houve, é natural, né? Como toda mudança, existem os refratários, né? Aí quando o Jairinho nos convidou, fez a parceria com a Embrapa Cerrados para a gente começar a trabalhar, inclusive aí com a NCP também, com acasalamento genético otimizado, utilizando uns touros melhoradores. Aí, obviamente que a rádio, né, refratária, você falou, esse cara vai acabar com o seu gado, vocês vão acabar com o gado, né? E não acabou. Pelo contrário, galgou espaço, galgou vanguarda, galgou protagonismo tecnológico E potencializou, obviamente, a comercialização. Como o Jair falou, muito agressivo o mercado.
E esse consolidação, quando eu penso na Veracruz, eu lembro o quê? De consolidação genética. Então foi um trabalho que foi feito arduamente nos últimos 15 anos para isso. E respondendo à sua pergunta, nós encontramos aqui um ambiente, ok, o que você quer? Delineávamos os trabalhos e as coisas já eram executadas. Eles estavam falando da precocidade sexual, acho que vocês não lembram do experimento que foi feito com precocidade sexual, 2 lotes, não sei quantas fêmeas, desafio, para ver, era um com filhos de touros com genética melhoradora, que a gente chamava, e outro com genética mais tradicional. Nossa, o resultado foi incrível. O peso da genética tradicional é maior. Nossa, se eu não me engano, foi 27% o desafio para a precocidade sexual e a genética tradicional. E a genética melhoradora nos apresentou o resultado de cara acima de 60%. Comendo a mesma coisa, no mesmo lugar, e o gado tradicional mais pesado, ele só crescia para cima, né? E não entregava resultado. Eu vejo a habilidade materna como uma ferramenta muito importante. Por quê? Hoje, atualmente no mercado, está aumentando o número de criador que compra o bezerro por quilo, né? E essa compra por quilo, você precisa de boas fêmeas, né? Você precisa de fêmeas que vêm desmamar bezerro pesado. E a habilidade materna é isso, né? A habilidade materna ela é expressa nos sumários em quilo de bezerro. Quilo de bezerro. Quilo de bezerro. Isso é importantíssimo. Aí começa a seleção no desmame, tanto no rebanho comercial como no rebanho PO, que é eliminar aquelas fêmeas, mandar para abate aquelas fêmeas de baixa habilidade materna, que desmama o bezerro guacho, desmama o bezerro fraco, né, que está muito abaixo da média. Isso não interessa para a propriedade, porque é uma atividade já de baixa lucratividade e que começar a aproveitar essas fêmeas, você está onerando toda a sua atividade. Então isso interfere até na manutenção do processo todo. Então, a habilidade materna, eu tenho ela assim, de maneira muito importante, que a reprodução, como o Cláudio disse, ruim é o bezerro que não nasce. Né? Ruim é o que não nasce. Mas depois que nasceu, nós precisamos de ter uma fêmea que venha desmamar um bom produto. Então, a habilidade materna é exatamente isso. E que vem nos sumários, então, como eu disse, ela é expressa em quilos de bezerro, que tem aumentado muito a observação dos compradores de touros, de fêmeas, olhando essa característica. Talvez seja uma das características que mais a gente é questionado. Quando tem um leilão, vai prestar, a pessoa liga procurando, me indica um touro aí, mas bom para habilidade materna, que já está melhorando, isso vem melhorando a cada dia, mas já foi um grande problema a habilidade materna. Mas nós olhamos hoje o peso dos bezerros que vem sendo desmamados, que é crescente, isso tudo é fruto desse trabalho. E que não existe seleção sem descarte. E esse, além da reprodução, é um ponto importantíssimo, que é essa habilidade materna. O que nos deixa muito felizes, todos nós consideramos importantes as 3 características que mencionamos em fêmeas. E eu até tenho uma informação que no caso, por exemplo, em 10 anos de trabalho, não vamos falar nem os quilos, né, Divino? Em 10 anos de trabalho, para maternal, nós melhoramos 411%. Para steability, nós melhoramos 25%. E em 10 anos, a parto precoce, nós subimos aqui 9%. E o mérito genético total econômico, 105%. Ou seja, é um progresso evidente e que aquilo que está sendo preconizado está sendo cumprido, está sendo entregue e é um avanço permanente. A evolução do rebanho está expressa. Exatamente. Terminamos agora, ontem, o acasalamento dessa estação de monta agora, né, 23 e 24, e sempre trabalhando focado em melhorar, diminuir grau de consanguinidade, fortalecer as DEPs, tanto para maternal como para desempenho, todas as econômicas, as DEPs econômicas, né, de reprodução. Por quê?
porque esse é o caminho que melhora o rebanho. E a tendência genética do rebanho é crescente, né? Ontem eu estava avaliando no PMGZ, hoje a Veracruz é DECA 1 em quase todas as características avaliadas pelo PMGZ, na média, né? Isso é fantástico, ou seja, é um rebanho que está, nós já sabemos de cara que está entre os 10% melhor rebanho da raça. Então já é uma informação Relevante. É muito valiosa, né? Sim. E está crescente essa variação genética, porque existe o crivo que é montado durante o acasalamento de um crescimento a cada estação de monta. Então, a tendência genética do rebanho é só crescer procurando o equilíbrio nessas DEPs. Tá certo? Nós procuramos sempre equilibrar essas DEPs para não destoar. Às vezes melhora a peso ao sobreano, mas piora acabamento. Não, nós procuramos o equilíbrio, senão era fácil. Vai acasalar quase tudo com 1, 2 touros só, né, Ludmila? Era fácil até para a gente, mas não é esse o mecanismo. E além disso, é feito o direcionamento posterior desse acasalamento para que a gente corrija características indesejáveis, né? Então isso nós trabalhamos muito forte nisso também, para evitar começar a aparecer animal que tem então esses defeitos que nós não queremos que apareça dentro do rebanho. Maravilha. Os resultados são muitos. Vou apenas pontuar alguns, porque senão a gente vai ficar aqui até escurecer. Mas são muitos resultados. Um importante que a gente viu, e quando se fala de precocidade sexual, fala que ela é muito influenciada pelo ambiente, a resposta genética é baixa. Então, um dos importantes resultados que a gente obteve foi o aumento da herdabilidade. Só para entender, a herdabilidade ela vai nos indicar quão herdável essa característica, se eu consigo uma resposta à seleção. Quanto do componente genético é influenciado, ou quanto o componente genético influencia a característica. E para a precocidade sexual, geralmente é baixa. Aqui na Veracruz, a gente conseguiu estimativas quase moderadas para a herdabilidade. Isso mostra que a gente está imprimindo esse gene para a precocidade sexual no rebanho. Foram mais de 10 anos de avaliação, esse é um ponto inédito da pesquisa. A maioria dos trabalhos com precocidade é de rebanho experimental ou de poucos anos de avaliação. Então, esse ponto é muito importante também para a qualidade dos resultados que nós obtivemos. A questão de aumentar a herdabilidade também é importante para a resposta genética, além de antecipar o progresso genético. A gente está falando de fêmeas que são desmamadas e desafiadas no mesmo ano. Elas entram em reprodução no mesmo ano que elas são desmamadas. Então, a gente está acelerando muito o processo e reduzindo a recria. Isso é muito importante para a pecuária. Um outro ponto que foi interessante a gente avaliar, e a gente publicou esses resultados, é da relação entre a precocidade sexual com outras características. A gente tem que lembrar que no final das contas a gente está produzindo carne, né? Então, o que eu quero da fêmea? Eu quero que ela emprenhe cedo, desmame um bezerro pesado, tenha alta taxa de reconcepção, como o pessoal falou, mas eu também quero um macho precoce. O exemplo que o Jairinho deu dos machos aqui, tem exemplo de animais produzindo sêmen a partir dos 12 meses. E que esse macho tenha velocidade de crescimento, que esse macho tenha fertilidade, tenha rendimento e acabamento de carcaça. Então é importante avaliar a relação com outras características. Se a gente seleciona para precocidade, o que está fazendo para as outras que são importantes no rebanho? E o que a gente observou? Que a seleção para precocidade ela vem contribuir com o desempenho. A gente não viu o efeito negativo no peso da desmama, muito pelo contrário. Essas fêmeas precoces ainda estavam desmamando bezerro pesado. É importante a gente fazer o feijão com arroz, claro. Tem que entregar ambiente para que essas fêmeas apresentem esse desempenho. E quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando de dieta muito alta, com alta energia ou concentrada. A gente está falando de pasto de qualidade. Sistema que é o que a gente trabalha aqui. Então, a gente precisa ofertar um ambiente adequado para essas fêmeas terem esse desenvolvimento até a fase, né, até entrar em reprodução. E a gente viu esse baixo ou um efeito negativo em outras características, como as características de crescimento, as características de carcaça. Esse aí, o descarte, ele é uma ferramenta importante da seleção, né? E a gente pratica isso bem aqui. E esse descarte ou a seleção ela é bem realizada pela qualidade da informação. Aqui a gente tem de desempenho, genética de 2, 3 programas de melhoramento,
tem a parte visual e tudo casadinho, cada fonte de informação. E se faltar alguma coisa, a gente ainda pergunta para o seu Henrique, né? É Que isso aí. conhece todas as matrizes. É quem está no Então, campo e vendo o que todo está dia. sendo produzido. Essencial. Tanto que a gente tem um rebanho muito jovem. A média de idade das matrizes hoje aqui no Veracruz é 3 anos de idade. Então são matrizes muito jovens. A parte mais jovem do rebanho tá aqui, 3 anos de idade. Para a raça Nelore, isso é um diferencial muito grande. São várias conquistas, né? Uma delas é essa notícia de 3 milhões de doses de sêmen vendidas. Essa é uma conquista. Outra conquista são os quase 40 trabalhos publicados pela Embrapa Cerrados aqui dentro. Outra conquista é o Faraó sendo recordista, o sendo touro vivo, recordista de venda de sêmen. Conquista também são os 50 touros em Central. E outra conquista é a gente conseguir colocar aqui no nosso projeto interno as fêmeas para parirem aos 2 anos de idade e colocar os machos produzidos aqui no nosso rebanho comercial sendo valorizados no mercado e os nossos clientes abatendo esses machos aos 2 anos de idade com rendimento de carcaça e acabamento espetacular. Essas são as nossas conquistas. E a gente publica aqui, né, que e a gente publica mesa. também essa revista aqui, Sim. que chama a atenção de todos aí, acompanhar a gente no Instagram do Nelore Veracruz. E quem quiser é só entrar lá que tem todas as edições. Esse ano a gente publicou a 10ª edição e todas as revistas estão lá no nosso Instagram e vocês podem ver na íntegra. Missão cumprida, da ciência ao resultado. Vimos o que realmente faz do Nelore Veracruz um criatório de destaque. Agradecemos a todos os entrevistados, aos espectadores e aos nossos patrocinadores que nos acompanharam nessa jornada. Te vemos num próximo episódio do Agro 10X na Fazenda.